Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 24 de setembro, e nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de Mateus 20, de 1 a 16. Também chamado popularmente do Evangelho dos Operários da Última Hora, que diz assim: com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. E aí, na terceira hora, convoca funcionários e diz: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Depois convoca outros operários da 6ª hora, e depois a 9ª hora, e por fim, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça, e disse-lhes também: ide vós também para a minha vinha. Portanto, no final desta parábola, todos receberam o mesmo salário. Portanto, ao receberem o mesmo salário, aqueles que trabalharam o dia inteiro murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou, não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Então, caríssimos irmãos, está aí bem nítida essa parábola tão expressiva e significativa para nós nesse domingo, onde o próprio tema da liturgia é dado de maneira muito explícita já na primeira leitura do profeta Isaías, quando diz: meus pensamentos não são os vossos pensamentos e vossos caminhos não são como os meus caminhos. É o capítulo 55 de Isaías, versículo 8º. Então é um convite, assim por dizer, para conhecer e aceitar um Deus que não age conforme os critérios humanos, o que exige, portanto, conversão, ou seja, uma mudança radical de mentalidade. E aí nós temos um traço muito interessante neste nosso Santo Evangelho ainda. Podemos dizer que esta parábola ela funciona também como uma espécie de uma denúncia do próprio evangelista Mateus a uma situação da sua comunidade composta predominantemente de cristãos oriundos do judaísmo, que reivindicavam então privilégios em relação aos cristãos convertidos ao paganismo. Portanto, aí o pagamento igual é uma demonstração também de que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Então, um traço muito marcante é dizer, longe de ser uma exclusão dos primeiros que trabalharam o dia inteiro, é uma forma também enfática do evangelista em afirmar que os últimos são acolhidos sem nenhuma discriminação. Portanto, só é possível acolher essa novidade por meio de uma nova mentalidade, de um coração totalmente renovado. Então, os judeus, eles queriam uma posição privilegiada, não aceitando que os que vinham de fora pudessem participar do reino do Senhor. Mas Jesus mostra que a economia salvífica da nova aliança segue uma outra lógica, totalmente diferente. Havia, sim, para nós ilustrarmos, um ditado rabínico antigo que dizia assim: o israelita é completamente diferente dos pagãos. Um só israelita tem tanta importância quanto todos os povos pagãos juntos. Isto é, um israelita era tão importante quanto todos os pagãos reunidos. Ou seja, um valia por todos os povos pagãos. Portanto, a parábola deixa clara a inveja dos que se sentiam justos, perfeitos e salvos diante da bondade de Deus, que se revela como um Pai misericordioso para todos os seus filhos. O pai de família da parábola é, sem dúvida, Deus Pai, e os operários da vinha são todos os seus filhos, e os seus filhos são todos pecadores e necessitados do salário da graça do Pai. E ele é verdadeiramente um pai que acolhe todos os seus filhos,
suprindo assim as suas necessidades. Tudo que recebemos do Pai é dom, tudo é graça. Até os nossos méritos são dons do Pai, como dizia Santo Agostinho. É Deus que suscita em nós o querer e o agir, segundo o seu desígnio de amor, como nos recorda São Paulo na carta aos Filipenses 2,13. Tudo depende da misericórdia de Deus. Também São Paulo nos lembra na carta aos Romanos 9,16. Assim, Deus é justo e misericordioso. O chamado a trabalhar na vinha do Senhor não é só para uma parcela elitizada da humanidade, mas é para todos. Isso indica, portanto, a universalidade da salvação que está no bojo da mensagem da liturgia da palavra desse domingo. Recapitulando, se nós olharmos a primeira leitura ainda, retornando a Isaías, ele nos fala assim, né? Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta e meus pensamentos ultrapassam os vossos. E assim é que nós ouvimos no Evangelho de hoje, que Jesus nos revela que a conversão pode ser muito duradoura, pode ser longa, até levar uma vida inteira. Mas até mesmo na hora da morte, como aconteceu com o ladrão arrependido no Calvário, o crucificado, Jesus Cristo, oferece a possibilidade da salvação. Então, por isso, onde há o pecado, sempre há a possibilidade também do perdão. Não há um pecado no homem que Deus não queira perdoar, se ele tem uma verdadeira contrição no seu coração, na sua alma. Portanto, lembremos-nos que o reino dos céus possui, assim, uma dinâmica totalmente diferente dos nossos propósitos. Que possamos, assim, pela mensagem da liturgia da palavra desse domingo, ajudar a dar continuidade à construção desse reino, iniciado, portanto, por Jesus. É necessário, portanto, termos a conversão, o espírito de conversão e de responsabilidade para com aqueles também que são destinatários da mensagem da salvação, sem excluir ou deixar na periferia ninguém, mas trazer da periferia para o centro, para que todos possam participar desse banquete que o Senhor Deus prepara para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.